Muito bem, queridos amigos e irmãos, sexta-feira de bênção, sexta-feira para nós aí, de uma data muito especial para Belo Horizonte. Queremos abençoar Belo Horizonte, mas queremos abençoar principalmente você que mora aí no Brasil, nos assiste das mais diversas partes do mundo inteiro. Nós queremos também te abençoar com a palavra de Deus. E a palavra de Deus que eu separei hoje está no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 25. E diz assim: Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Esse texto está nos falando a respeito de uma cura onde estava sendo investigada pelos fariseus, os opositores de Jesus, os opositores da fé que Jesus pregava, dessa fé de liberdade, dessa fé vitoriosa, dessa fé que nos traz vida. Então, eles estavam ali investigando quem havia curado aquele cego de nascença, quem havia trazido ali para ele esta bênção, porque era sábado, porque eles tinham um padrão e eles questionavam que quem havia feito aquela cura, quem havia operado por ter sido no sábado, era do diabo. Será que Deus vai escolher dia para nos abençoar? Será que vai ser no dia do descanso? Será que vai ser no dia do trabalho? Eu não sei. Todos os dias são dias para que Deus nos abençoe. E se nós éramos cegos, agora nós precisamos de ver. Porque cegos eram esses caras aqui, eram esses fariseus que estavam ali questionando por mera religiosidade o padrão livre, solto, soberano de Deus para a vida daquela população. Eles que se diziam livres, eles eram livres de quê? Um povo que foi escravo do Egito, foi escravo da Síria, foi escravo da Babilônia, oportunamente eram escravos, estavam sujeitos a Roma, eles viviam em liberdade? Certamente que não. E Jesus ele veio estabelecer esse reino para mudar essa história religiosa quadradinha ali, onde eles estavam toda formatadinha. E assim é a vida com Jesus. E quando nós vimos a posição deste cego, que foi abençoado, já era um adulto, e eles perguntavam por quê, se era cego mesmo de nascença, pediram para chamar os pais para testemunhar se esse moço era cego mesmo. E ser cego naquela época não era hoje, quando a gente trabalha muito com inclusão social, né? A inclusão dessas pessoas com alguma limitação física, alguma deficiência física, né? Não é a palavra mais exata, mas para você entender. Aqui, cego, de fato, era colocado à margem. É como se aquela família fosse amaldiçoada. Aí nós vamos pensar, qual era a posição deste homem? Este que mereceu, este que foi alvo da bênção de Deus. A posição dele, a condição dele era de cego. O que essa cegueira pode nos trazer? É o resultado, talvez, da incredulidade. É o efeito do pecado na vida de uma pessoa. É isso que nos faz estar cegos. É produzida pelo nosso inimigo, Satanás, mas ela tem uma condição ainda pior. É aquela que nos separa de Deus. É quando nós precisamos de ver e não vimos. Deus ainda continua operando os milagres e esses milagres Ele quer operar na sua vida também. Então busque abrir os seus olhos para aquilo que Deus faz, porque a cegueira, ela nos separa de Deus. A cegueira religiosa, a cegueira às vezes social, isso nos limita, isso nos separa de Deus. Ah, vamos servir a Deus? Não vou servir porque o que eles vão pensar de mim? Há uma canção que diz, não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Que os seus olhos sejam abertos para o quê? Te tirar dessa condição de cego, assim como um dia eu estava cego. E eu posso dizer isso quase que literalmente. Eu tenho um problema na visão, né? Tenho miopia, eu tive que fazer uma cirurgia. Antes eu usava lente, tirava a lente, eu ficava até surdo, para falar a verdade. É coisa de rir, mas é verdade. Eu uso lente e é assim mesmo. Exatamente. Então, assim, quando a gente tira, imagina, quem é cego pode, se não desenvolver bem essas outras habilidades, ele está desconectado. Então, a condição de ser cego, espiritualmente falando, é essa que nos tira a sensibilidade, que nos tira a audição e nos separa de Deus. Agora, qual era a posição desse moço até então? Era um mendigo.
Por quê? Ele era colocado à margem. Era aquele homem que vivia, talvez, sob as hostes da vergonha. Ele vivia em profunda tristeza, em aflição. Ele era separado das pessoas queridas. A família, talvez por vergonha, o excluía. Talvez você se sinta excluído por algumas questões suas pessoais. Talvez você se exclui por alguns traumas que você viveu na sua infância, alguns processos traumáticos que você viveu ou vive agora na sua fase adulta. Essa é a posição de mendigo. Mas Jesus, como vocês viram no texto aí, eu só destaquei um versículo, você vai ler o capítulo todo fala sobre essa cura maravilhosa. Agora, qual era a necessidade desse moço? Qual é a sua necessidade? Ele queria ver, ele chegou para Jesus, o que queres que eu te fale? Ele disse, olha, que eu torne a ver. Ou seja, ele precisava da misericórdia de Deus na vida dele. Ele precisava desse laço amoroso, de Jesus ali estabelecer o seu coração ali, estabelecendo junto com o dele. Isso é a condição de misericórdia, porque ele conhecia mais do que ninguém o desprezo. Os médicos ali da época não poderiam curá-lo. Talvez ninguém o queria por perto. Se você for ler o texto, você vai observar exatamente isso. Ele era ignorado pelas pessoas, exceto por Jesus. Você sente-se isolado, você sente-se desprezado. Qual é a sua necessidade? Jesus, ele não vai te desprezar. A palavra do rei, pelo salmista, diz que um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele consegue ver. Então, quebrante o seu coração. Busque essa misericórdia de Deus na sua vida. Que aí você vai ver qual era a necessidade e o desejo desse moço, a vontade, que era recuperar a sua visão. Então, nós precisamos desejar aquilo que vai nos fazer enxergar o Senhor. Talvez seja a libertação de uma religiosidade. Talvez seja a libertação do vício do álcool, do vício do cigarro, do vício da mentira, dessa amargura que prende o seu coração, talvez desse sentimento errado que você tem aí a respeito das coisas de Deus, quando você pensa assim, eu não estou pronto ainda para ir para Deus, eu preciso melhorar para ir para Deus. Olha, Deus não vai me aceitar, se eu for assim para Deus, eu não vou viver uma vida condizente. Vai, porque a vida com Deus, ela te muda. A sua experiência com Deus, ela te transforma. E é essa transformação que você precisa passar por ela. Você não tem que passar antes. Você vai passar depois dessa experiência com Cristo na sua vida. Então, Ele te chama. Se é para vir cego, venha cego. Se é para vir coxo, venha coxo. Se é para vir surdo, venha. Mas vá para o Senhor. Busque essa realidade em Cristo. E essa mudança é que esse moço, indagado pelos fariseus, ainda que sob, como eu disse, essa posição da religiosidade, os fariseus disseram, olha, se aconteceu mesmo isso foi no sábado e ele foi curado, nós vamos te expulsar aqui da sinagoga. Talvez por você servir a Cristo, talvez a sua família vai te rejeitar, talvez o pessoal vai caçoar de você, vão colocar apelidos, ô Bíblia, me chamaram muito de Bíblia, ô pastorzinho lá atrás, como se fosse um sentido pejorativo. Que bom que eles ministraram sobre a minha vida. Hoje eu sou um pastor do rebanho de Deus. Então, testemunhar de Jesus é aquilo que Ele te chamou para fazer. As suas curas, a sua transformação é aquilo que será necessário para mudar a vida de outros. Ele entendeu a mensagem da cruz. Jesus, quando arrebanhou os seus discípulos, Ele disse, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. Ou seja, ele entendeu essa realidade. Um homem cego, ele entendeu, ele negou a si mesmo, a ponto de ser expulso da sinagoga. Mas que diferença isso faria? Ele estaria junto do Senhor dos Senhores, ele estaria junto do médico dos médicos, ele estaria ali diante do Filho de Deus, acompanhando, seguindo o Filho de Deus. Essa é a realidade.
Quando nós aceitamos o evangelho da cruz na nossa vida, nós vamos passar por 3 fases. A da rejeição, a da aceitação e da procura. Todos passamos por essas 3 fases quando, de fato, nós nos propomos a essa condição de mudança. A rejeição é quando eles não vão querer mais estar perto de você, porque você só fala da Bíblia, você quer só Deus, e aí eles vão te rejeitar. Isso acontece. Mas, se você continua firme no seu propósito, você continua firme nesse propósito testemunhal, a segunda fase, que é a da aceitação, ela vem, que é aquele tempo onde as pessoas que estão ao seu redor, seu colega de trabalho, a sua família que te perseguiu, eles vão falar assim, olha, fulano, depois que passou para crente, já ouviu essa expressão? Depois que fulano passou para crente, você viu que ele está mais tranquilo, você viu que ele tem sempre uma boa palavra, procure um conselho com ele. Ou seja, abre a porta para a terceira fase, que é a da procura. Deixe as pessoas te procurarem, onde elas pedirão a você, olha, coloca meu nome lá na sua igreja, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Coloque o nome de fulano e cicrana na sua igreja, porque eles estão passando por dificuldade no casamento. Quando você estiver fazendo as suas preces, quando você estiver fazendo aí as suas orações, lembre-se de mim, ore por mim que eu estou precisando de uma porta de emprego. Então, naturalmente, vem a terceira fase. E essa terceira fase é o que talvez esse moço ainda experimentaria. Só que detendo, tomando ali a sua bênção, ele poderia ver todas as coisas. Mais ainda, ele via o seu Salvador, porque ele tinha esse exemplo e estava perto. E Deus, ele está perto. E a palavra do Senhor em Isaías diz, invocai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Então, esse é o tempo para que a sua condição de vida, a sua condição de ver, ela seja posta aí para você. Ainda que Jesus, de uma maneira louca, ele pegue um pouquinho de terra, um pouquinho de saliva, faça um barro e te cure os olhos como foi desse moço. Aí você vai se lavar pela palavra de Deus e você vai enxergar coisas maravilhosas. A sua visão será aberta para esse novo tempo. E assim você terá uma vida com uma perspectiva boa. Por exemplo, estamos chegando no final do ano, um novo ano está aí, novas expectativas, novos alvos, você vai enxergá-los todos com os olhos da fé. Porque a fé, ela nos faz enxergar aquilo que naturalmente nós não vimos. Que Deus abra os seus olhos, que Deus abra os nossos olhos espirituais, porque nós queremos ver. Não importa, eu era cego, mas agora eu vejo. Que você declare isso na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus. Amém.